Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. E Anilda, Nós estamos aqui para mais. mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. E nós aprofundando muito mais no conhecimento para descobrir todos os mistérios que Deus tem colocado na palavra dele ali, que é a Bíblia. E nós vamos desvendando a cada tempo e a cada tempo de leitura e descobertas, né? Vamos compartilhar tudo isso. E convidamos você a estar visitando aí a página do Ministério aguaviva.net. Lá você vai estar vendo tudo que quem somos, como somos, de que somos, para onde vamos e o que Deus tem de propósito para o nosso ministério. E muito obrigada a você que já tem aí compartilhado o ministério com a gente, que já tem trabalhado, tem muita gente aí já colaborando, ofertando, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E convidamos você a entrar e fazer parte desse ministério e levar a palavra de Deus até onde tem sinal de internet ou não tem, onde tem gravação, tem equipamento, tem alguma coisa que possa chegar a essas pessoas. E a você aí que está ouvindo também, que possa compartilhar, divulgar, e mais pessoas venham a conhecer e poder ter condições, né? Nós estamos aqui buscando pessoas com condições para estudar muito mais a palavra de Deus. E a lojinha também, como todo chininha, convidamos você para entrar na lojinha aí, para você também ajudar a dar suporte a esse ministério, que em nome de Jesus tem sido bênção para algumas pessoas, e nós queremos que seja para muito mais pessoas, mas todos nós juntos levando a palavra do Senhor. Amém. É isso aí. É isso aí. Nós estamos aqui estudando a identidade cristã. Né? Na semana passada nós não tivemos estudo, porque eu sofri uma pequena cirurgia, mas graças a Deus já estamos aqui de volta. E dentro dessa identidade cristã, nós começamos a ver falar sobre alguns itens dessa identidade cristã. Falamos sobre a fé em Jesus Cristo, falamos sobre arrependimento, uma nova vida em Cristo, sobre o batismo. E a primeira lição que nós falamos sobre a leitura da Bíblia. Então, se você perdeu esse primeiro estudo, você pode dar uma olhadinha, né? Ou no nosso site, lá no ministérioaguaviva.net, ou no YouTube, porque esse estudo está lá, a primeira parte. Né? Nós começamos a falar sobre a formação e a organização da Bíblia. Como que a Bíblia foi formada, né? Como é que foi escrita, etc. Falamos também sobre a divisão da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento, né? Quais os livros do Antigo Testamento, quantos capítulos tem cada um deles, e no Antigo e no Novo Testamento. Falamos também que, que Deus ele veio, né, para se revelar para nós lá no Antigo Testamento. Então, como a Bíblia foi dividida e organizada, né? E no Novo Testamento nós vemos a vinda de Jesus, vinda para que você e eu pudéssemos ter uma nova vida, ou a vida eterna com Deus. Nós falamos que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Né? Vimos como a Bíblia estava dividida, né? Falamos sobre a divisão lá do Pentateuco, os livros históricos, proféticos, os profetas maiores, profetas menores, essa divisão do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, nós falamos sobre os evangelhos, né? Sobre os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Falamos sobre o livro histórico, que é o livro de Atos, que é um livro histórico. Falamos sobre as cartas paulinas, as cartas de Paulo, sobre as outras cartas também, carta de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª João, Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e também do livro profético, o livro de profecias, que é o livro de Apocalipse. Também nós passamos dando uma visão geral da Bíblia, como a Bíblia estava dividida, né, ou está dividida em livros, capítulos e versículos,
não é? Vimos também a Bíblia de estudo, não é? Isso só para a gente dar uma geral do que nós falamos da primeira parte sobre a leitura da Bíblia. E hoje a gente vai seguir, e a gente espera terminar esse item hoje, né? Se não chover. Na verdade, a gente espera, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Bom, nós começamos a listar as características dos verdadeiros cristãos com essa abordagem, porque não há discípulo sem antes se dê ouvido à mensagem de um mestre. Não existe, nós temos que ouvir algum mestre. Então, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 11, versículos de 19 a 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Ou seja, se você ler todo o capítulo 11, você vai ver que a perseguição de Estevão, né? Estevão foi crucificado de ponta cabeça. Você vai ver que houve uma divisão. Foi na Antioquia onde os cristãos começaram sua missão mundial e onde eles agressivamente pregavam o evangelho aos gentios, aos que não eram judeus. Lembra que Jesus ele veio para os seus, que eram judeus, mas os seus não o receberam. Então, começou aqui, em Atos capítulo 11, a verdadeira disseminação do evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós começamos a ver os apóstolos, aqueles que, como você e eu, pregavam o evangelho. Não é? Vemos também uma missão mundial, que foi essa pregação do evangelho. A missão que você e eu temos, que Jesus deixou para você e para mim, para nós estarmos pregando o evangelho a toda criatura. Ok? Bom, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, versículo 5. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ou seja, aí você vê que os discípulos de Jesus eles começam a movimentar-se, né? Então Felipe pregou na Samaria, ou Samária, como alguns chamam, né? Mas os samaritanos eram, em parte, judeus. Nem todos eram gentios, a grande parte era judeu. A gente vê que os discípulos começam a levar o evangelho a todas as pessoas. Atos capítulo 10, versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ou seja, Pedro, ele pregou em Cesareia ao centurião romano chamado Cornélio, mas ele já rendia culto a Deus, ele já estava... Ah, pastor, mas quer dizer então que ele pregou para quem já conhecia? Na verdade, foi a estratégia que ele teve para entrar em Cesareia e poder pregar o evangelho. Então, ele começou lá com Cornélio, né, o centurião romano, mas Cornélio já conhecia Deus e já caminhava com esse Deus. Né? Então quer dizer que o povo judeu perdeu a exclusividade, porque todos nós hoje podemos ouvir, mesmo não sendo de origem judia, podemos ouvir do Evangelho e aceitar esse Jesus que é o Messias. Assim é. É assim que passou a ser, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, não o recebeu. Então,
ele veio para salvar a humanidade. Ele veio primeiro para os judeus, mas eles não quiseram, né? E muitas vezes nós rejeitamos alguns presentes que vêm para nós assim muito de graça. A gente vai achar, não, é muita areia para o meu caminhão. Se é muita areia, você faz 2 viagens, mas se Deus deu para você, é para você, né? Recebeu o pacotinho e abriu o embrulho, né? Se a Isso. gente não abre o embrulho, a gente não vai desfrutar de tudo que Deus tem para nossas vidas. Mas a gente vê aí a continuação do Evangelho começando a, 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 a ser propagado no mundo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, eles estavam focados nos judeus. Os cristãos pulverizados ao início da perseguição em Jerusalém difundiam o evangelho entre os judeus, nos lugares aos que chegavam. Agora os cristãos começavam a anunciar ativamente as boas novas com os gentios, não só mais exclusivamente para os judeus, mas também para os gentios. Nesse caso, esse texto relata um grande número de pessoas dando ouvidos à mensagem de salvação de Jesus Cristo através dos seus servos. Bom, mas aí você me perguntaria, por que nós precisamos da Bíblia? Ou então, qual a utilidade da Bíblia para nós? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, agora nós chegamos no cerne da leitura da Bíblia. Ou seja, nós vamos estudar, vamos ver as respostas que a própria Bíblia nos dá através desse texto aí de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que nós vamos discorrer sobre essa leitura da Bíblia. E ele nos diz, né? A primeira informação que recebemos na passagem que nós acabamos de ler é que a Bíblia é de fato proveitosa e útil. Mas você me perguntaria, para que ela é útil? Para que ela seria útil? Então vamos começar aqui. Primeiro definindo o que é ensinar. Nós lemos lá o que é ensinar. Transmitir conhecimento sobre alguma coisa a alguém, lecionar, ensinar inglês a brasileiros, dar instruções sobre alguma coisa a alguém, instruir. O pintor deve ensinar sua técnica aos estudantes. Ensinar é quando você se dispõe a passar ou a transmitir os seus conhecimentos para alguém. Então, como nós lemos agora em 2 Timóteo, a Bíblia ela é para ensinar. Ensinar você e eu a viver. Ensinar você e eu a caminharmos esse pequeno espaço de tempo que a gente vai viver aqui na Terra. Mas a gente tem que voltar um pouquinho, rebobinar a fita e voltar um pouco. No momento em que eu falo que a leitura da Bíblia é também para ensinar, eu acho que a gente tem que ensinar também para quem crê que a Bíblia tenha conteúdo útil. Tem Pois é, pessoas que já são fechadas totalmente para isso também. na verdade você ensina e aprende só quem quer aprender. Ou seja, temos que ser ensináveis. Temos que ser ensináveis. E o que é mais importante quando você ensina é que para você ensinar você tem que aprender. Então, sempre que você ensina alguma coisa, você está aprendendo alguma coisa. Mas ele falou. É bonitinho ver também, porque assim, a gente nunca para de aprender, né? Por mais que eu fale, eu sei, não, mas quando eu sei, eu não sei, mas eu vou buscar mais. E Deus usa a palavra para revelar mais para nós, né? Isso que é interessante, né? Se você
Se você considerar que a Bíblia, cada vez que você lê, você recebe uma revelação diferente, você vai ver que todo dia ela tem uma novidade para você. Então, todo dia você vai estar aprendendo. E todo dia você pode ensinar, conforme aquilo que o Senhor fala no teu coração. Também no texto de 2 Timóteo, nós vimos que a Bíblia também serve para repreender. Mas o que é repreender? Censurar, advertir ou aconselhar com veemência, intensamente. O avô repreendeu-a. Fazer uma acusação contra algo ou alguém. Acusar, repreender o bandido pelo assassinato planejado. Ou seja, repreender é censurar, é advertir, é mostrar para alguém. Então, muitas vezes você vai dizer assim: mas eu estou tentando me ensinar o evangelho para aquela pessoa e a pessoa não quer. Pois é, você está advertindo ela. Se ela quer ou não, isso é a decisão dela. Então, nós vimos que a palavra serve para ensinar, serve para repreender. Para que mais nós vimos lá em 2 Timóteo? Ela serve para corrigir, né? Para fazer a correção. E o que é corrigir? Corrigir é fazer a correção de alguma coisa, é emendar alguma coisa, é rever, é revisar alguma coisa. Corrigir é tornar exato ou mais exato, é retificar. Corrigir é melhorar alguma coisa. Estava boa, mas ela foi melhorada. Então Pode é ficar corrigir. melhor. Pode ficar melhor. Corrigir é arrumar, corrigir é reparar. Então, tudo isso a Bíblia pode fazer na minha vida e na tua vida. Porque aqui, 2 Timóteo, nós vimos que ela serve para isso, para correção. E para mais o que ela serve, que nós vimos lá no versículos 16 e 17. Para instruir em justiça. Mas, pastor, o que é esse instruir em justiça? Refere-se ao princípio moral e ético que envolve orientar, educar e ensinar outras pessoas sobre os caminhos da justiça, de acordo com os ensinamentos e valores cristãos. Isso implica não apenas em ensinar o que é correto e justo à luz da fé cristã e da Bíblia, mas também em viver de acordo com esses princípios e promover a justiça e a retidão em todas as áreas da vida. Ou seja, geralmente se refere a um princípio moral e ético. Instruir em justiça, né? Que envolve a orientação, que envolve a gente estar ajudando as pessoas. Ou seja, diante dessas definições, nós já entendemos o que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Agora, Sabe tem... uma coisa assim que é interessante? Porque sempre falavam para mim, ai, a Bíblia é a palavra de Deus. Ai, a Bíblia é a palavra viva. Aí eu sempre tinha uma certa dúvida, né? Palavra de Deus, se é palavra de Deus, então por que não todo mundo está lendo a palavra de Deus, se nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso? Então já veio uma dúvida aí. E aí a outra falava, é uma palavra viva. Mas assim, eu nunca entendi direito a palavra viva. Será que a palavra vai pular, saltar das páginas da Bíblia? E aí, quando você começa a ler, você vê que realmente esse conhecimento, o Espírito Santo faz saltar esse conhecimento para fora dessas palavras, então ela passa a ser viva, né? Então é um conceito assim difícil para quem não experimenta essa leitura. Primeiro, o que você falou aí, por que nós não lemos a palavra se é a palavra de Deus? Porque, na verdade, muitas pessoas não creem em Deus. Outras pessoas, nós temos aí algumas classificações. A primeira é que as pessoas que não creem em Deus, que nós conhecemos como os ateus. A segunda classificação são as pessoas que creem em Deus, creem porque creem, mas não seguem, não, ou seja, não faz nenhuma diferença na vida delas, né? A terceira pessoa, a terceira classe de pessoas são aquelas que creem em Deus,
e já tiveram alguma experiência com Deus. E a quarta classe de pessoas que essa identidade cristã que a gente está buscando para a nossa vida são aquelas pessoas que creem em Deus e confiam e obedecem e seguem tudo que Deus tem para a nossa vida. Então, por que não ler a palavra? Depende em qual categoria você se encaixa aí dos seres humanos, né? A segunda condição é que, como ela é viva, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela salta todos os momentos que você lê, ela salta como uma novidade. Você lê e vem uma novidade. E ela é eficaz por quê? Porque quando você emprega a palavra na tua vida, você vai dar certo. Funciona? Funciona. Não é louco isso? Funciona. É isso aí. Bom, mas para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa leitura, vamos começar aqui, primeiro, entendendo que a palavra ela vem para doutrinar, ou ela vem para ensinar. Ou seja, a primeira coisa que 2 Timóteo fala para nós, ele nos diz que a Bíblia é útil para doutrinar ou ensinar. Isto é especialmente importante, já que, em relação a Deus, as pessoas tendem a seguir os ensinamentos de suas tradições, ou os ensinamentos que a sociedade considera como a fonte correta de informação religiosa. Não há problema nenhum com essas fontes, se elas ensinam o que a Bíblia ensina. Infelizmente, frequentemente não é isto o que acontece. No caso em que o ensino é recebido através destas fontes, pois, embora passam ser religiosas e sinceras, também estão erradas, pois não estão de acordo com o ensinamento de Deus na Bíblia. Ou seja, ela é uma fonte de doutrina e de ensinamento, mas nós temos que sempre, você que nos acompanha aqui há mais tempo, você tem ouvido falar que sempre nós temos que ler não só o texto, mas o contexto e após do texto. Para quê? Para que nós tenhamos a visão geral do que a Bíblia é para cada um de nós. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é um exemplo muito simples, né? Um exemplo que um exemplo puro da Bíblia usado para o ensino é o tema da salvação. Então, Paulo está falando aqui da salvação. A resposta que a Bíblia dá para este tópico é muito claro aqui em Romanos. Existe uma condição para a salvação. E o que ele diz aqui? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, ou seja, são duas condições aqui, né? Se em teu coração, né, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando ele fala aqui, com a tua boca confessares e com o teu coração creres, significa que você confessa e caminha com ele. Você recebe essa nova vida, que nós já falamos da nova vida aqui nesse estudo. Então, você recebe essa nova vida. Então, você começa a ter a segurança e a certeza de ser salvo. E aí vem de novo que é cada um. É a sua boca e o seu coração. Não é a boca do outro, nem o coração do outro. Sim, é assim que tem que ser. Ou seja, sempre que nós falamos de Deus e a nossa relação com Deus, nós sempre falamos da individualidade. Então, é pessoal. É você e Deus, sou eu e Deus. A gente não vai se relacionar com Deus como se fosse um grupo, não. É individual. Veja aqui, abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 2,
versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a Bíblia nos adverte que para termos a salvação precisamos o quê? Ter a fé. Ter fé. E que a salvação não depende nem de você nem de mim, não depende de nós. Ou seja, não temos nenhum mérito na salvação. E sim, é um dom de Deus. Não importa o que façamos, é uma obra de Deus em nossa vida. Não importa o que a gente consiga fazer, isso é dom de Deus. Isso vem de Deus, não é? E se você seguir aqui lendo Efésios, você vai ver que Paulo fala, olha, para que ninguém se glorie, para que não haja glória nem na minha vida, nem na tua vida, para que a gente não ache que nós somos o último biscoito do pacote. Não, não somos. Aliás, não somos biscoito e não tem nem pacote, mas para entender que não depende de nós, depende de Deus. Ok. Pode ser declarado de forma mais clara do que esta, que para ser salvo, o que é preciso não é de boas obras, mas entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. E crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se sua escola, seu pastor, sua família apoiam alguma doutrina qualquer, que ensino você irá seguir? Imagina que você tem aí, você esteja numa igreja, você tem um pastor ou a tua própria família, siga uma doutrina diferente. O que você vai seguir? Os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de vários outros homens, quem quer que seja eles. Ah, mas ele é teólogo. Não, não importa o que ele seja. Quem você e eu vamos seguir? Na verdade, eu prefiro os ensinamentos da Bíblia, pois apenas a Bíblia é proveitosa para o nosso ensino. Então, nós temos que ter isso muito claro na nossa vida. Não é? E aí voltamos porque nós aprendemos para a glória de Deus e não para dos homens. Ou seja, se eu ensino, não é porque eu sou bom de ensino, mas é porque Deus se revela para quem está aprendendo. Aí sim. É isso aí. O segundo ponto que a gente vê aqui é que a Bíblia ela vem para repreender. Né? Esse ensino de 2 Timóteo capítulo 3, ele vai falar isso para nós. Nos diz que a Bíblia também é proveitosa, também serve para repreensão e correção. Isso significa que a Bíblia é apta para nos mostrar se nós estamos errados e nos ensina a identificarmos onde erramos. A Bíblia nos ensina como sermos transformados para agradarmos a Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Ou seja, a Bíblia nos traz ensinamentos de que forma devemos viver. Como a gente vai viver em sociedade, em comunidade, em igreja? Como é que a gente vai viver? Esses ensinamentos é para que a identidade cristã, a nossa identidade cristã fique mais evidente na nossa vida. Então, quando ele fala aqui, ele fala da velha natureza, né? Onde a gente tinha amargura, cólera, ira, a gente tinha muito espírito de confusão, de gritaria, de briga, né? Blasfêmias, palavras feias que a gente falava, malícia. E agora a nova natureza.
Na nova natureza, nós somos benignos, ou seja, nós temos uma boa índole, um bom caráter. Nós deixamos de praticar as coisas da velha natureza, né? Nós somos compassivos, somos sensíveis ao mal alheio. Então a gente é sensível, então a gente quer ajudar o próximo. O que muitas vezes a gente não vê, a gente vê um querendo se aproveitar do outro e não um querendo ajudar. Na nova natureza, nós somos perdoadores, somos aqueles que perdoam as pessoas. Então, essa é a nossa identidade cristã. É essa a nossa identidade. Ou seja, que a Bíblia traz para nós. Então, ela é também para repreender. Nós vemos também, em 2 Timóteo, nós vemos também que a Bíblia é para corrigir. A terceira coisa que, de acordo com 2 Timóteo, a Bíblia ela é usada para correção. Correção é sempre um complemento necessário para a repreensão. Veja aí, Provérbios capítulo 29, versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ou seja, a correção é sempre um complemento necessário para a repreensão. Com a repreensão, nós vemos onde nós estamos errados, enquanto que com a correção, nós sabemos o que é o certo a ser feito. Então, existe uma diferença aí bastante grande. A palavra, ela vem para corrigir, né? E a palavra também, ela vem para que você e eu saibamos onde nós erramos e o que nós não devemos fazer. Eu acho que isso é o mais importante, né? É que traz à luz um discernimento das coisas, né? Porque nós não temos, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, muitas vezes a gente tem a convicção de que a gente está fazendo certo. Pois é, pois é. Então, a gente vê aqui Salomão escrevendo lá em Provérbios sobre isso, a repreensão, nós vemos onde nós erramos, e a correção, nós sabemos fazer o que é o certo, nós sabemos ou devemos saber o que é o certo. Também nós vemos, em 2 Timóteo, nós vemos que a palavra também é para a educação na justiça. A Bíblia aborda o tema da educação na justiça em diversos versículos e passagens, enfatizando a importância de viver de acordo com os princípios justos, tratar os outros com equidade e buscar a sabedoria divina. Vejamos algumas passagens que falam sobre a educação na justiça de acordo com a Bíblia. Então, abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 1, versículos 2 e 3. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ou seja, a palavra de Deus nos traz isso, né? A educação na justiça. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, quem dá sabedoria para mim e para você é o Senhor. Então, a gente não depende de terceiros, né? Então, a educação na justiça. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você confia no Senhor de todo o teu coração, você passa a ser educado na justiça. São palavras que estão dentro da Bíblia, para que você e eu sejamos educados nessa justiça. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Melhor a sabedoria do que ter muitas riquezas, né?
Porque, na verdade, quando você é sábio, você conquista as riquezas. Se você é rico e não tem sabedoria, você vai perder a sua riqueza. Então, é melhor a sabedoria. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, nós temos que aprender a fazer o bem, a ajudar as pessoas, não é? Então, a educação na justiça, de que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, é justamente isso, para que eu e você possamos entender e possamos repreender aquele que é opressor. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, que você ande humildemente com o teu Deus. Então, isso é importante, né? Essas passagens, elas enfatizam a importância de buscar a sabedoria divina, confiar no Senhor e agir com justiça e equidade em todas as áreas da sua vida. A educação na justiça, de acordo com a Bíblia, envolve aprender a fazer o que é certo, defender os direitos dos necessitados e seguir os princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. É um chamado para viver uma vida reta e justa, refletindo os valores divinos em nossas ações e em nossas decisões. Ou seja, quando nós entendemos que essa palavra ela nos traz educação na justiça, nós começamos a refletir aquilo que Deus deseja falar para as pessoas através da nossa vida. E um parâmetro, né? Eu vejo assim, um parâmetro do que é justiça, porque muitas vezes também vem ao nosso pensamento o nosso achar do que é justiça. Então, pode ser diferente a minha da sua, mas para que possamos ter um bom relacionamento, nós temos que entrar no acordo, porque senão vai virar. Agora, na verdade, se nós buscamos, dentro da mesma palavra, se nós buscamos o conceito do mesmo Deus, a justiça vai ser igual. Né? A justiça vai ser igual, ela não vai ser diferente. Né? Então, por isso que todos esses textos que nós lemos, eles falam, cada um deles falam para que a gente busque a sabedoria de Deus. Né? Porque é Deus que vai dar sabedoria para mim e para E é você. isso que incentiva que nós incentivemos as pessoas, além de querer ensinar, mas também de poder cada um ter a sua experiência de leitura da Bíblia também, porque cada um tem que buscar a forma de como entender o Espírito Santo. Por isso que a leitura da Bíblia é parte integrante da identidade do cristão. O cristão ele não pode ter uma identidade cristã se ele não lê a Bíblia, se ele não conhece a Bíblia, se ele não busca orientação dentro da Bíblia, se ele não vive conforme a Bíblia diz que nós temos que viver. Então, é bastante interessante isso também, né? E o quinto ponto que é falado lá em 2 Timóteo é sobre ser aprovado. Abra a tua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado. A razão pela qual Deus deu a Bíblia, que é útil para todas as coisas, é para que o homem de Deus seja perfeito. Seja perfeito, ande corretamente. Isso significa que você não pode ser perfeito, exceto aplicando aquilo que diz a Bíblia. Ou seja, você não pode ser perfeito. Não existe perfeição fora daquilo que nós lemos dentro da palavra. Essa passagem de Timóteo também
nos diz que a Bíblia foi dada para que o homem de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. Ele tem que ter munição para isso, ele tem que estar equipado. As boas obras que estão aqui não são boas obras que você preparou para Deus. Veja aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, para Deus as únicas obras que são verdadeiramente boas são as boas obras que Deus preparou para mim e para você. Para estar preparado ou completamente equipado para essas boas obras, o que você e eu precisamos é do livro-texto de Deus, que é a Bíblia. Ou seja, nós precisamos estar lendo e estudando a palavra de Deus e aplicando essa palavra na nossa vida, para que nós sejamos perfeitamente aprovados. Amém? Amém. Obrigado por você estar com a gente aqui, em mais um estudo, complementando, né, a segunda parte da leitura da Bíblia, de uma das identidades cristãs. Te espero na próxima quinta-feira. Todas as quinta-feiras nós temos estudo. Te espero na próxima quinta-feira para que a gente veja uma nova identidade cristã, que é a oração. A oração é uma identidade cristã. Se você é cristão e não ora, tem alguma coisa errada. A próxima identidade cristã que nós vamos ver é a oração. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode conversar com a gente através das redes sociais, pode ligar para nós ou pode escrever aqui embaixo, né? ou através do nosso site, ministerioaguaviva.net, ou através do YouTube, onde você quiser. E a gente vai estar esclarecendo cada uma das tuas dúvidas. E vem com a gente nessa igreja digital, uma igreja onde você estiver, você tem sinal de internet, aí nós vamos estar juntos, em nome de Jesus, ok? Te espero no domingo com Culto da família. o culto da família, você é o nosso convidado, e juntos nós vamos estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Tenha um final de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.